Fala galera, beleza? Canal Bet Green, trazendo mais um vídeo aqui no canal secundário para vocês. E hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, né galera? Dia 2 de dezembro de 2023. Vamos iniciar esse mês aí com bastante lucro, né? E nesse final de semana aí a gente vai ter bastante jogos interessantes, né? E com isso eu separei aqui 12 jogos para vocês. E no final do vídeo vou deixar 2 bilhetes prontos, tá show? Antes de mais nada aí já deixa um like nesse vídeo, que é muito importante, né? Para chegar para mais pessoas aqui no YouTube. E você que ainda não é inscrito aqui no canal secundário, se inscreva. E quem puder também, compartilhe o link desse canal com seus amigos, grupo de WhatsApp, Telegram, tá? Tem muita gente aí que não sabe o que aconteceu lá no canal principal. Eu levei um strike, uma punição, então só vou poder postar vídeo novamente na terça-feira que vem, tá? Então, enquanto isso, a gente vai estar trabalhando aqui nesse canal secundário e a sua ajuda aí vai servir de grande apoio, né? Para poder chegar para mais pessoas aí que ainda não tem essa informação, tá show? E vamos lá, galera. A gente vai ter 12 jogos, eu vou tentar resumir pro vídeo não ficar longo, que eu sei que vocês odeiam, né? E vamos lá, a gente vai ter uma rodada muito boa, né? Primeiro jogo aqui, 10 horas da manhã, a gente vai ter aqui Campeonato Espanhol La Liga, né? Vamos ter aí a surpresa, né? O bom time do Girona jogando em casa contra o Valência. Esse jogo aí válido pela rodada 15 e a gente vai ver aí o Girona na última rodada conseguiu um empate contra o Athletic Bilbao, que não foi ruim, porque o Athletic Bilbao a gente sabe que é uma equipe chata, tá aqui na parte de cima da tabela. E acabou aí que o líder do campeonato nesse momento é o Real Madrid, apenas por saldo de gol, né? Porque a campanha é idêntica, né? 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mesma coisa aqui pro Real Madrid, né? Então o Girona em segundo lugar, melhor ataque do campeonato, 32 gols marcados, né? E vai enfrentar aí o Valência, que tá em 10º lugar, né? No meio da tabela aqui com 19 pontos. Na minha opinião, um jogo excelente para gols, tá? A gente vai ter chance aí de assistir 2 gols ou quem sabe até mais. E uma vitória do Girona aqui, não digo que não é muita doideira não, tá? Pelo futebol que o time vem apresentando aí, é grande favorito para vencer esse jogo aí contra o Valência, que não tá bem, né? Então a primeira opção aqui a gente pega o mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pode estar pegando casa vence, né? Girona para vencer esse jogo. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 casa. Agora mais um jogo aqui, vamos ter Campeonato Alemão Bundesliga, vamos ter aí o Bayern de Munique, que tem decepcionado, né, galera, especialmente na última rodada aí, o último jogo, né, na verdade, contra o União Berlim, que não tá nada bem, né. Jogo 11h30 da manhã, a gente vai ver na classificação, o Bayern de Munique é o segundo colocado, ainda não perdeu. A única equipe que ainda não perdeu aí, Bayern de Munique e Leverkusen, que é o líder, né? E o Bayern de Munique tá aí com 32 pontos, vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas, né? Enquanto o União Berlim é o penúltimo colocado, venceu apenas 2, empatou 1 e perdeu 9, 7 pontos, né? Vem de uma sequência horrível aí, 5 jogos sem vencer, né? São 4 derrotas e um empate nesses últimos 5 jogos. E com isso, acredito aí muito na vitória do Bayern de Munique logo no primeiro tempo, né? A gente vê que no último jogo aí o time decepcionou, empatou em 0-0 jogando em casa contra o Copenhague, mas aquilo também já estava classificado e não jogaram aquele futebol que a gente conhece, né? E o União Berlim, por sua vez, aí vem de uma sequência horrível, né? Nos últimos 10 jogos aí são 7 derrotas e 3 empates, né? No confronto direto aí, Real Madrid tem favoritismo e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence no primeiro tempo, tá? Bayern de Munique para vencer o primeiro tempo. A segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Bayern de Munique. 2 golzinhos de Harry Kane. Agora vamos aqui para mais um jogo da Alemanha, né, Bundesliga. Vamos ter o Red Bull Leipzig contra o Heidenheim, jogo 11h30 da manhã. O jogo vai ser na casa do Leipzig, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? Tem oscilado um pouco aí nos últimos jogos, perdeu aí pro Wolfsburg fora de casa e perdeu pro Mainz também, mas é uma equipe muito forte no seu território, né? Se a gente for ver aqui, 4 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota aí jogando em casa. Vai pegar o Heidenheim, que está em 13º lugar, uma equipe que vai brigar para não ser rebaixada, né? Até o momento aí 11 pontos, tá aqui com 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. E na minha opinião, o Leipzig, querendo ou não aí, é favorito demais para vencer esse jogo e também vamos ter chance de assistir pelo menos um golzinho no primeiro tempo, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, tá? Leipzig vai vencer esse jogo. Se você quiser pegar um odd um pouco mais alto para fazer simples, pode estar pegando aqui -1 handicap asiático por Leipzig, tá? Para poder aumentar essa odd. A segunda opção aqui a gente pega mais de 2 gols e meio na partida ou até mesmo mais de meio gol no primeiro tempo, que também é interessante. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-0 casa. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, Premier League, vamos ter aqui o Arsenal jogando em casa contra o Wolverhampton, jogo meio-dia, jogo bem interessante aí para uma vitória do Arsenal, né? Arsenal que está aí na liderança do campeonato com 30 pontos.
Olha aí o déjà vu aí de novo, né? A Arsenal na liderança, Manchester City aqui em segundo. É complicado, né, Arsenal? Na última temporada aí acabou que o Arsenal perdeu esse título, né? E agora o time tá na liderança novamente, né? Depois de bastante tempo tá na liderança aí com 30 pontos, enquanto o time do Wolverhampton tá aqui em 12º lugar com 15 pontos. É uma equipe que oscila bastante nesse campeonato, tá? A princípio aqui acredito que vai ser jogo aí pra gente assistir uma vitória do Arsenal e também pra assistir poucos gols, né? 2 ou 3 gols no máximo. No último jogo aí foi uma goleada, né, 6-0 do Arsenal aí para cima do Lens pela Champions League, mas cá entre nós o Lens é uma equipe bem fraquinha da França. Antes disso aí teve 1-0 contra o Brentford, 3-1 contra o Burnley, 2-0 contra o Sevilla e a derrota aí pro Newcastle por 1-0, tá? No confronto direto aqui a gente vê que o último jogo, que foi no meio desse ano, na temporada passada, né, o Arsenal goleou por 5-0, né? Então tudo indica aí que a gente vai assistir mais uma vitória tranquila do Arsenal, né, nesse confronto, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence. Grande chance aí do Arsenal vencer. Segunda opção para esse jogo, a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para a Championship, né, a segunda divisão da Inglaterra. Vamos ter aqui o Ipswich contra o Coventry, jogo que acontece meio-dia. Jogo, na minha opinião, aí favorável demais para o Ipswich conseguir uma vitória, ou quem sabe um empate, né? A equipe está em segundo lugar aí, vencendo esse jogo, pega a liderança de forma momentânea, até o momento 42 pontos, né? Perdeu apenas 2 e jogando em casa, a equipe aí tem o melhor aproveitamento com 8 vitórias e uma derrota apenas. Enquanto o time do Coventry está aqui em 15º lugar com 22 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, isso aí pode dar uma motivação extra, mas na minha opinião aí, o time da casa aí tem grande favoritismo, né? Fora de casa aí o Coventry tem 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. E a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, a gente pega mais de 1 gol e meio, que também é excelente para esse confronto. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora mais um jogo aqui da Championship, a gente vai ter aí o Southampton jogando em casa contra o Cardiff. Jogo meio-dia, jogo excelente aí para uma vitória do Southampton, né, que está aqui em 4º lugar, né, o Southampton aí brigando para poder conseguir o acesso para a primeira divisão, para a Premier League, né, 34 pontos, vencendo vai a 37, então sobe uma posição de forma momentânea e também não se distancia dos dois primeiros, né, lembrando que o primeiro e o segundo colocado já vai direto para a Premier League, enquanto do terceiro ao sexto participa daqueles playoffs em que é chato, né. O time do Cardiff está em 9º lugar aqui com 27 pontos, é uma equipe também que vai tentar brigar aí por um acesso, né, para tentar ficar aqui entre os 6 melhores, mas nesse jogo aqui acredito que o Southampton jogando em casa aí tem grande favoritismo, né, até o momento 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas jogando em casa, enquanto o Cardiff jogando fora de casa, 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Nesse jogo, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, tá, grande chance aí de Southampton vencer, e a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Placar para esse jogo vou estar arriscando 3-1 casa, talvez um 3-0. Agora vamos aqui para o campeonato da Ucrânia, Premier League, né? Primeira divisão da Ucrânia. Vamos ter o Dnipro 1 contra o Vorskla. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Vorskla. A gente vai ter esse jogo meio-dia, jogo na casa do Dnipro 1, que na minha opinião tem grande favoritismo, né? Não só pelo fato de estar na liderança, mas pela sequência, né? 24 vitórias seguidas. Jogando em casa é uma equipe muito forte, né? 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o time aqui do Vorskla está aqui em 8º lugar com 19 pontos, né? Jogando fora de casa aí o Vorskla tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Não chega a ser uma campanha tão ruim, mas como eu falei, o momento do Dnipro é muito bom, né? Então acredito que ele vai manter aí essa sequência e vai conseguir mais uma vitória, né? E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, Dnipro 1 para vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito que no primeiro tempo sai um golzinho. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para mais um jogo aqui do campeonato alemão. Vamos ter aqui o Stuttgart contra o Werder Bremen, jogo 2h30 da tarde. O jogo vai ser na casa do Stuttgart, que acredito que tem grande favoritismo, né? Vai fazendo a campanha muito boa até o momento, né? Tá em terceiro lugar com 27 pontos, 9 vitórias e 3 derrotas até o momento. Um ataque bem efetivo, né? Especialmente que tem aí um dos artilheiros do campeonato, né? Ele era artilheiro, mas o Harry Kane simplesmente foi lá e passou, né? 18 gols por Harry Kane, enquanto o Guirassy tá aqui com 15 gols. Lembrando que ele se machucou, tá? Então desfalcou o time aí, eu acho que umas 3, 4 rodadas, e com isso aí ficou pausado aqui, né? Parou aqui nesses 15 gols, mas acredito que nessa rodada aí ele tem grande chance aí de conquistar esses 3 pontos aí para sua equipe, né? E com certeza vai meter 1 ou 2 golzinhos nessa rodada, tá? Aí a gente vai ver aqui o time do Werder Bremen no meio da tabela para baixo em 12º lugar com 11 pontos. É uma equipe aí que teoricamente vai brigar aqui nessa parte de baixo mesmo, né? Entre 10º lugar
e até mesmo para não ser rebaixado, dependendo aí, né, dos outros resultados. Mas a princípio nesse jogo aqui a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2,5 gols na partida, tá? O mercado de gols aqui na minha opinião é mais seguro. E a segunda opção a gente pega casa vence, né? Stuttgart para vencer, que também tem grande favoritismo. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Stuttgart. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter o Real Madrid, líder do campeonato, contra o Granada. Jogo 2h30 da tarde, jogo na casa do Real Madrid, que na minha opinião aí tem grande favoritismo para vencer esse jogo até mesmo no primeiro tempo, né? Vem de uma sequência muito boa. Jogando em casa, a equipe tem 5 vitórias, um empate e nenhuma derrota, né? Não perdeu. E o time do Granada, que está aqui em penúltimo lugar, venceu apenas uma, vem de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, uma defesa bem frágil. E nesse jogo aqui não tem muito o que inventar, né, galera? A gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence no primeiro tempo, tá? Real Madrid vai vencer esse primeiro tempo aí, uns 2-0, 2-1, acredito um 2-0 aí no primeiro tempo. E a segunda opção a gente pega mais de 2,5 gols na partida, né? Acredito que vai bater 3 gols ou quem sabe até mais. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-0 casa, talvez um 4-0. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, vamos ter um grande jogo aqui, né? O Newcastle jogando em casa contra o Manchester United, jogo 5 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Newcastle e vai ser um jogo bem interessante porque as duas equipes estão bem coladinhas, né? O Newcastle 23 pontos em 7º lugar e o Manchester United em 6º com 24 pontos, né? Acredito aí que vai ser um jogo excelente para ambos marcam, tá? Especialmente que o Newcastle jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols, se a gente for ver dos últimos 10 jogos, só teve um joguinho aqui que foi a derrota para o Dortmund na Liga dos Campeões por 1-0, foi o único jogo que o time não marcou gol em casa. E o Manchester United, por sua vez, jogando fora de casa, também é uma equipe que sempre marca gols, né? Dos últimos 10 jogos, 9 jogos o time marcou, né? Só a derrota pro Tottenham, que foi o 2-0 Tottenham, que o time não marcou gol fora de casa. Então a primeira opção aqui, galera, a gente vai pegar o mais de 1,5 gols, que é por segurança, tá? Grande chance de bater 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega o ambos marcam, né? Grande chance aí de sair gol das duas equipes. Placar para esse jogo eu vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para o Brasileirão, jogos da noite, né? Vamos ter aqui o Atlético Mineiro contra o São Paulo, jogo 9 horas da noite, jogo na casa do Galo, que tem grande favoritismo, né? Especialmente que vem de uma vitória excelente contra o Flamengo, né? Venceu o Flamengo no Maracanã por 3-0. Antes disso, venceu 3-0 o Grêmio, venceu o Goiás por 2-1. Aí teve 2 empates, né? Fora de casa, contra o América no Clássico e contra o Corinthians. Mas é uma equipe que entrou na briga aí por esse título, né? Tá com 63 pontos em terceiro lugar, vencendo vai 66, então ele vai ter a mesma pontuação do Palmeiras e torcer para um tropeço do Palmeiras contra o Fluminense, né? O São Paulo já está teoricamente de férias, vamos dizer assim, né? Conseguiu uma vitória aí contra o Bahia na última rodada, no finalzinho, mas é uma equipe que não está disputando mais nada aqui, né? Vai apenas disputar aí para ficar numa boa colocação, mas já está classificado para Libertadores e não tem chance de título, né? Então, acredito que é jogo favorável demais para o Atlético Mineiro vencer, e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Atlético Mineiro para vencer esse jogo. A segunda opção a gente pega mais de 1,5 gols na partida, que também é muito bom, 2 gols ou mais nesse jogo. Placar para esse jogo vou arriscar 2-1 casa, talvez um 2-0. E agora o nosso último jogo aqui, vamos ter campeonato aqui dos Estados Unidos, MLS, vão ter os playoffs aqui da semifinal, né? Los Angeles FC contra Houston Dynamo, jogo que acontece 11h30 da noite. Jogo, na minha opinião, favorável aí pro Los Angeles vencer, porém no confronto direto aí o Houston costuma levar melhor, né? O Houston Dynamo aí, nos últimos 5 jogos, por exemplo, venceu 3 do Los Angeles FC, o Los Angeles venceu 1 e teve um empate, né? Nesses últimos 5 jogos, né? Então, assim, esse confronto direto aqui pode acabar prejudicando um pouco, né? E a gente vê aqui que nos últimos 2 jogos do Los Angeles bateu apenas um gol, né? 1-0, 1-0. No jogo aqui do Houston, 1-0, 1-1, 1-1, 2-1. Então, tipo assim, não tem batido muitos gols aí, pelo menos nesses últimos jogos, né? Mas agora, como a gente tem esse confronto aí, onde o Houston tem favoritismo no confronto direto, acredito que bate 2 gols ou mais aqui e o ambos marcam também é bem interessante, tá? Então a gente pega a primeira opção, a dica mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção aqui, a gente pode estar arriscando um ambos marcam, que também tem chance de bater. Placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-1 casa, mas pode acontecer um empate de 1-1. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de sábado, né? Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nesse final de semana. E agora eu vou deixar para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.